Olá, bem-vindos ao Cinemark, o programa especial de final de ano com os melhores filmes lançados em 2018. Já é a nossa quinta edição dos melhores do ano e sempre contando com a presença de Luiz Gustavo Vilela, do site Crônico de Cinema, e com Paulo Camargo, do portal cultural Escotilha. Obrigado aos dois pela presença. Nós fizemos o dever de casa, cada um de nós fez a sua listinha dos 10 mais. Eu coloquei a minha, como sempre, em ordem alfabética. Eu não sei se vocês seguiram esse critério, que são muitos critérios também, sentimental, de impacto, de país, seja lá como for. Vou começar aqui com o primeiro da minha lista, ver se consta da lista de algum de vocês. Eu abro com Beijo no Asfalto, estreia na direção do ator Murilo Benício, filme que estreou agora no comecinho de dezembro, e um filme que me chamou bastante atenção, primeiro porque o filme presta muitas homenagens e brinca bastante com a metalinguística, de uma maneira que, da forma como eu vou contar, pode parecer que virou um samba do crioulo doido, extremamente complexo e perdido, mas que no filme funciona organicamente e muito bem. Ele homenageia o texto original do Nelson Rodrigues, inclusive colocando lá Fernando Montenegro, que foi quem encomendou a peça original no início da década de 1960. A peça foi estrelada pela Fernanda no papel da Selminha, o principal papel feminino da peça, e teve como diretor o Fernando Torres, esposo dela na vida real. No filme, essa situação também se repete. É o próprio Murilo Benício que dirige a mulher dele, Débora Falabella, no papel da Selminha. E o filme começa mostrando um grupo de atores com um diretor, que é o alter ego do Murilo, que aparece no filme como um observador de luxo. Ele não fala, ele não interage com nada, ele está no cantinho observando tudo. E esse grupo de atores, eles começam a fazer uma leitura do texto original do Nelson Rodrigues. E aí ele vai intercalando a leitura do texto com a peça sendo ensaiada e encenada, e com o filme também pronto. E ele vai misturando as três coisas. Há o projeto do filme dentro da peça, de se fazer um filme, tanto é que o fotógrafo é o próprio Walter Carvalho, que aparece pelo set, ajustando as luzes, conversando com o elenco, dá um abraço carinhoso na Fernanda Montenegro. E nos intervalos das falas, né, dos ensaios, a Fernanda conta para os demais como foi a montagem original da peça. Como é que surgiu a ideia, como é que ela aconteceu, como é que o público da época reagiu. E aí vem aquelas coisas que eu acho que é o que engrandece a arte. Esse filme já está pronto há algum tempo. Por uma série de razões, o Murilo levou um bom tempo montando o filme e só conseguiu lançá-lo agora em dezembro. E o filme não poderia ser mais atual e dialogar melhor com o momento presente do que se tivesse sido lançado há 2, 3 anos atrás. Ele tem como mote principal uma notícia falsa, que é manipulada por um jornalista inescrupuloso e transforma completamente a vida do Arandi e de todos os que o cercam. Um fake news pronto. E a Fernanda, lembrando o momento político que ela viveu na época da montagem original, casa perfeitamente com o momento político que o país vive hoje. E se isso tivesse sido feito 2, 3 anos atrás, talvez não conseguisse estabelecer esse diálogo. Por essas e muitas outras razões, é um dos filmes que eu mais gostei esse ano. É a terceira versão, né? É a terceira versão para cinema. Nos anos 60 o Flávio Tambellini fez, depois o teve uma com o Bruno Barreto, com o Neila Torraca, o Tarcísio Meira, Cristiane Torlone, eu acho que é a Lídia Brondi, né? Isso. E a desaparecida Lídia Brondi. Aposentada, né? Uhum. E a minha lista abre também com um filme nacional, que para mim foi o filme brasileiro mais significativo do ano, que é o Arábia, do João Dumais e do Afonso Shoa, que é um filme que eu considero assim originalíssimo. Ele dá sequência aí a uma estética que a dupla de diretores vem explorando, que é de um realismo quase documental,
mas ao mesmo tempo bastante lírico. E é um filme que fala sobre o mundo do trabalho pesado do trabalhador brasileiro através de um personagem misterioso que deixa um diário. Ele sofre de um mal e é internado e deixa um diário que é encontrado, e a história dele é reconstituída por meio de flashbacks. O que aparentemente é até uma solução de roteiro dramatúrgica clássica, mas que é totalmente desconstruída pela forma como o filme é narrado, até porque o personagem central, que é esse vagante, andarilho, esse trabalhador, ele é um ator que nunca tinha feito nenhum filme. Acho que boa parte do elenco é de atores não profissionais, né? Uma pegada bem neorrealista. E uma coisa que me chamou muita atenção no Arábia também foi a subversão da expectativa, porque o filme, até o Luiz comentou isso com a gente antes de começar a gravação, o filme começa te dando a entender que a gente vai acompanhar a história daquele rapaz que no começo dos dois irmãos, pega a bicicleta, sai... Tudo leva a crer que é a história dele. Até porque ele está numa situação curiosa, né? A questão com a mãe, toda aquela situação não aparecem. Mas de repente o filme dá essa virada e você acompanha a história desse trabalhador. E se desse um pouquinho mais de tempo para ele, ou se ele quisesse, ele poderia ter explorado a vida daquele senhor que aparece mais adiante, que enfrentou a ditadura, entendeu? É uma história que fica assim, essa história ainda pode render um filme dia. Mas ele vai passando pela vida de várias pessoas, né? Tem esse trânsito, assim. E a ideia toda é desse lugar, que é um lugar de trabalho, que é uma cidade do interior de Minas, né? Metalúrgica, né? Na verdade ele passa por vários lugares. E o menino que encontra os cadernos lá está com problemas respiratórios provocados por essa indústria, e onde o personagem trabalha. Eu acho que é um filme muito original em vários aspectos e faz um uso brilhante de começar música, pelo título, né? Ele explica numa certa altura a razão de o filme se chamar Arábia. Mas nada óbvio, né? Nada óbvio, nada de forma óbvio. alguma. Isso. Luiz, qual é o primeiro da sua lista? De forma sua lista aleatória, minha lista é aleatória, sem nenhuma... Você já vai começar... Vamos começar com a paulada. O que está em primeiro aqui é Roma, do Alfonso Cuarón, o filme mais recente do Alfonso Cuarón, distribuído pela Netflix, né? Ele não foi bancado pela Netflix, mas foi adquirido. Passou em alguns cinemas, até no Brasil, no Rio e São Paulo, né? Mas tem essa coisa maravilhosa da gente poder ver, junto do mundo todo, um filme com essa potência, né? Com essa força, assim. Vai render muitos estudos, eu acho que especialmente comparando com Que Horas Ela Volta, porque são dois filmes em que a mise-en-scène é muito forte, essa relação entre o quadro e o espaço filmado diante dele e tal. É um filme que se baseia muito nessa construção das imagens e pela temática, são filmes, né? E pela temática que o Roma também acompanha, a princípio, a vida de uma empregada doméstica, mas ele se preocupa mais com a família e com essas relações. Ele não é tão maniqueísta quanto o filme do Tata Amaral. E aí é uma comparação injusta até, mas eu acho ela importante de ser feita também. Eu vejo que o Cuarón dá um olhar extremamente carinhoso para todo mundo naquela casa, até mesmo para uma das figuras mais asquerosas que aparece no filme, que até ele tem um momento de beleza, sem dúvidas. E aí ele subverte tudo isso depois, ele mostra a verdadeira faceta dessa pessoa. E aquilo a mim me chocou bastante, porque esse cara parecia ser tão legal. Como na própria vida, né? Exato. As pessoas têm fachadas máscaras e eu acho, pra mim, Roma o melhor filme de 2018. Provavelmente. E eu acho que é um filme fadado a se tornar um filme clássico. Eu acho que o trabalho de direção de fotografia, que é do próprio Cuarón, a montagem, o roteiro, tudo. E por se tratar de uma história autobiográfica, aquela criada
aquela empregada doméstica, a babá, existe, né? Inclusive Ele dedica o filme a ela. E né? participou de 2 filmes dele. O filme é dedicado a ela? Ela é a empregada de um dos personagens de sua mãe também, ela faz o papel da empregada. E eu acho que é um filme que, ao mesmo tempo que é profundamente político, é extremamente pessoal e extremamente poético e ele tem uma riqueza na construção dos personagens. Ele absolutamente não se rende ao maniqueísmo. E não só das personagens, Paulo. A maneira como ele vai mostrando os cenários, e todos extremamente ricos. A câmera passeia com tanta suavidade, justamente, eu acredito, para te dar tempo de perceber tudo que está lá dentro. É um filme que eu vi aqui em casa, na TV e tudo, e mesmo assim fiquei maravilhado. Tenho certeza, é um filme para ver numa tela tipo IMAX. É tanta informação que ele consegue colocar em cada quadro, que é para você... Tinha momentos que eu dava um pause para tentar absorver toda a informação que ele passava. E ao mesmo tempo, é interessantíssimo que é um filme extremamente pensado do ponto de vista estético, mas a estética não se sobrepõe ao dramático. O espaço da casa, do imóvel, é quase um personagem, né? Não à toa o título do filme é Roma, que é Colônia Roma, que é um bairro de classe média da cidade do México. Você se sente dentro daquele espaço físico, você conhece a geografia da casa, ele te conduz, ele não usa cortes, né? Ele usa panorâmicas, travels, que é algo bem característico da filmografia do Cuarón. Ele adora esses mas ao mesmo planos. Tempo é um filme bastante intimista também. Sim, mas ao mesmo tempo tem uma sustentação da câmera ali que não é exatamente igual. Por exemplo, os planos sequências ali de Filhos da Esperança, né? Ou mesmo os de Gravidade, assim. Ao mesmo tempo é uma câmera muito contida, né? Que ela faz uns leves panorâmicas, leve... Né? Ela não... quase um olhar, né? É quase uma câmera de olhar. Me lembra... E aí eu não sei se é justa essa comparação, mas me lembra Mizoguchi, sabe? Do cinema japonês, assim, algo que ele fazia... com uma certa suavidade também. O Ozu também fazia muito isso. O Ozu não mexia, né? O Ozu tinha, mas é esse olhar assim de olhar para casa, né? E deixar as coisas acontecerem diante da câmera. Você mencionou o paralelo com Que Horas Ela Volta. Essa foi a minha segunda lembrança quando eu vi. Eu até comentei com o Paulo, quando eu vi o Roma. O que me veio logo a lembrança foi Santiago, do João Moreira Salles. Talvez por serem ambos em preto e branco, ter a figura do Santiago, que era o mordomo da família, e ali era empregada daquela família. Eu estabeleci mais imediatamente um paralelo com o Santiago, a questão do resgate dessa lembrança, dessa convivência, do que com... E me lembrou muito Humberto D. Também. Por causa da pegada neorrealista, e porque Humberto D tem uma sequência com uma empregada que fica grávida e que acompanha os mínimos movimentos do despertar da casa, do acordar dentro de uma cozinha. E tem até o cachorro, né? E tem até o cachorro. Então, me evocou lembranças neorrealistas, sobretudo do Não, e o preto e branco reforça mais ainda esse caráter. Né? É verdade. Pelo menos remete a esses clássicos do movimento lá da década de 40. Filmaço. Disparado. Na torcida por ele, desde já, para o Oscar de melhor filme estrangeiro. E deve ser indicado a melhor filme também, né? Com sorte. Eu acho bem possível que seja indicado a melhor filme, mas é provável que ganhe de filme estrangeiro. E aí, eu quero aproveitar essa deixa então. A gente já citou 2 filmes brasileiros muito bons, o Beijo no Asfalto e o Arábia. Sei que tem outros filmes na lista, a gente conversou antes, falamos do Ferrugem, falamos do Benzinho. Com tanta produção nacional boa, por que foram indicar logo os grandes circo mítico, sem desmerecer o talento do Cacá Diegues, mas esse não é o melhor Cacá Diegues. Eu acho que o peso do nome... Mas eu acho Tanto é que ficou de fora, né, da pré-seleção. Eu acho que isso reforça um caráter um tanto quanto amadorístico,
que tomou conta dessa comissão nos últimos 2, 3 anos e que faz escolhas que são por razões não exatamente relativas ao filme, e mais em relação ao tema, ou ao diretor, o peso do nome do diretor. Exatamente. Na sequência, na minha lista, eu trago Bergman 100 anos, um documentário dirigido pela Jane Magnusson, uma sueca, que tem uma lista grande de trabalhos focando a obra do Bergman. Mas de todos os trabalhos que ela fez, esse que foi feito justamente para comemorar o centenário do Bergman, e no original nem se chama Bergman 100 anos, isso foi uma decisão do distribuidor brasileiro para aproveitar toda a onda em torno do centenário. Na realidade, se o filme tivesse o título traduzido corretamente, se chamaria Bergman, Um Ano na Vida. Porque o filme se concentra no ano de 1957, que ela defende, e com toda a fundamentação, ela fundamenta bem essa defesa dela, de que este ano de 1957 foi o ano que o Bergman se tornou o Bergman. O ano, assim, a grande virada artística na carreira do diretor. E olha que ele já era um diretor estabelecido quando fez esse filme. Mas o filme se concentra, o filme segue cronologicamente o ano de 1957 e começa no início daquele ano, quando ele lança O Sétimo Selo. E fecha em dezembro, quando ele lança Morangos Silvestres. São duas obras fundamentais da carreira dele, fundamentais na história do cinema. Nesse meio tempo, entre um filme e outro, ele encenou e montou 4 peças de teatro lá na Suécia. Ele dirigiu o primeiro longa-metragem dele feito diretamente para a televisão, que chegou a ser lançado no finalzinho do ano, e iniciou a produção do filme dele seguinte, que estreou meses depois, em 58. Na vida pessoal, se separou da 4ª mulher e começou o romance com a 5ª, e ainda enfrentou um problema no estômago violento, que foi submetido a uma cirurgia, a um tratamento. Tudo isso neste ano de 1957. E é em cima deste ano que ela se debruça nesse belo documentário. E essa ideia mesmo do fragmento, né, do recorte, toda a obra, seja ela documentário no sentido clássico, ou um docudrama, uma biografia, um cinebiografia, que pretende abarcar a vida inteira do é sempre muito perigoso, né? É quase sempre superficial, né? E eu acho que quando você pega um período, um recorte, a capacidade de se aprofundar. Eu defendo isso tanto para os documentários como para as cinebiografias. Elas costumam ser sempre mais, pelo menos no meu entender, mais eficientes quando trabalham esse momento, um momento assim destacado, importante, fundamental, que resuma aquela pessoa em questão. Seguinte, temos um que está na lista do Paulo também, que é um baita filme, também da Netflix. Esse eu acho que foi bancado pela Netflix, eu não sei se ele foi só distribuído, que é o Lázaro Felice, ou Happy as Lázaro, né? Como foi, Feliz como Lázaro. Feliz como Lázaro. Ele não tem título em português, porque a Netflix ele mantém o original e coloca o inglês, mas né? A tradução seria Lázaro Feliz, né? Isso. Que é de uma realizadora italiana também, que é Alice. O sobrenome é um pouco complicado, né? Rofwacher, eu acho. Talvez seja descendente de alemão. Que é um filme muito bonito e é difícil até de descrever, assim. Ele tem uma inscrição realista, assim, uma afinidade neorrealista, mas ao mesmo tempo ele flerta com a fantasia de um jeito muito poético, muito bonito, assim. A gente acompanha esse personagem que é o Lázaro, que é uma espécie de bobo, que ele é o faz-tudo de uma fazenda clandestina. Tipo o Cândido do Voltaire. Isso, exatamente. Né? E aí ele vai... e coisas acontecem com ele se mantém inalterado à medida e o mundo vai se modificando ao entorno dele. Eu fiquei com a impressão que é um filme que começa meio Fellini e termina meio... Nanni Moretti? Não, termina meio... Paolo Sorrentino? Não, eu tava pensando mais no Antonioni, assim, sabe? Engraçado. Eu já vi traços também do Pasolini,
porque ao mesmo tempo que ele tem um caráter fabular, né? Ele é uma fábula com traços de realismo mágico, ele é super político, né? Ele tem uma forte crítica à luta de classes, à exploração da mão de obra, a classe dominante italiana, que poderia ser a classe dominante lá dos anos 50, 60, início dos 70 que o Pasolini viveu. E eu acho que é um filme muito original. Eu tinha visto um outro filme dessa mesma diretora chamado Maravilhas, nunca vi. E que é um filme que também foi premiado como o Lázaro. Ela tinha ganho o grande prêmio do júri no Festival de Cannes, e ela desponta aí como ela tem 35, 36 anos, quer dizer, já é o quarto, quinto filme dela, né? Como uma autora, com uma pegada muito original e muito particular. E o elenco é excelente, a reviravolta que a trama dá, assim, é surpreendente. É um belíssimo filme. E não tem como a gente não falar sobre o elefante na sala, que é a questão do Netflix, né? Que na minha lista tem 3 filmes em longa-metragem distribuídos, exibidos pela Netflix, que existe o lado de a gente não estar vendo esses filmes em salas de cinema, mas por outro lado tendo acesso a esses filmes simultaneamente a outros países. E ao mesmo tempo uma resistência maior das cadeias de cinema de exibir esses filmes do que da própria Netflix, né? Tem esse lado também. Porque eles se dispõem, até por elegibilidade nos prêmios, né? Particularmente no Oscar, né? E ao mesmo tempo tem o grande problema político desse ano, que foi Cannes, que não aceitou exibir os filmes da Netflix, distribuídos pela Netflix, por causa da janela, né? Porque eles pedem uma janela de 1 ano e meio. Né? 1 ano e meio depois do festival você tem que você pode exibir o filme na França. E aí a Netflix coloca o filme mundialmente, né? Disponível mundialmente quando quer, né? E 1 ano e meio é demais pensar em 2018, 1 ano e meio que não se vê o filme, não se discute o filme, é absurdo, né? É anacrônico. E Roma ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza, o Lázaro ganhou o melhor roteiro, quer dizer... O Buster Scruggs também, né? Ganhou, acho que é quase que incontornável, né? Sim. Aproveitando, já que estamos falando de Netflix e dos filmes, eu sei que tem a balada de Buster Scruggs. Tá no da Paula e o Outro Lado do Vento tá na linha. O Outro Lado do Vento do Orson Welles. Isso. Podemos emendar esses dois. Porque a Netflix, talvez até por conta da certa perda de conteúdo que eles terão, porque as grandes produtoras, os grandes estúdios estão criando seus próprios serviços de streaming, então é só uma questão de tempo para que a Disney tire o seu acervo disponível hoje na Netflix para levar para o seu próprio canal, assim acontecendo o mesmo com a Fox, que agora pertence à Disney, brevemente o Warner, as outras grandes distribuidoras deverão fazer o mesmo. Então não é por acaso que a Netflix vem a cada ano investindo mais e mais em conteúdo próprio. E significativamente esse ano de 2018, desde que eu acompanho Netflix, foi o melhor ano em termos de produção e qualidade de produção cinematográfica. Tanto é que na lista aqui de nós 3 tem... Numa lista de 10 existem 4 filmes que foram bancados pela Netflix. E fora uma camada intermediária ainda, se a gente são pensar filmes muito bons filme do Jeremy Saulnier. Essa semana, nas últimas semanas do ano, estreia o novo daquela da mulher do Dogma 95. Não lembro agora o nome. Que dirigiu... Nossa, gente. Me fugiu. Mas enfim. Italiano para Iniciantes, né? Não, aquele com a Sandra Bullock. Mas aqui é uma dinamarquesa, né? Dinamarquesa. É uma dinamarquesa. Isso. Se não me engano, que dirigiu o Italiano para Iniciantes. Sim. Mas essa postura, como você bem colocou, de alguns festivais, em particular o de Cannes, é extremamente anacrônica. Sim. Vai contra o que está acontecendo mesmo. É algo que não tem como escapar.
o serviço de streaming veio para ficar mesmo, pelo menos por algum tempo, até que surja uma outra plataforma que derrube ela ou trabalhe direitinho com ela, mas você não tem como negar que é graças à Netflix, à Amazon Prime e outros serviços de streaming que hoje a gente tem acesso a produções que não estão conseguindo chegar ao circuito exibidor. E aquela pergunta, gostaríamos de ver esses filmes todos na tela de cinema? Claro. Com certeza. E se eles vierem a ser exibidos, verei. Mas não ter que esperar tanto tempo por isso. Quer dizer, o filme dos irmãos Coen, né, é um filme no topo da lista dos melhores longas-metragens. Ele está na sua lista, né? Ele está na minha lista. Eu vi porque eu gosto muito deles e fiquei muitíssimo bem impressionado. Porque A Balada de Buster Scruggs. Exatamente, A Balada de Buster Scruggs, que é um conjunto de histórias. 6 historinhas, né? Saídas Era para ser uma série de antologia, né, originalmente. Aí eles resolveram, em vez de fazer episódios inteiros, eles fizeram um filme episódico. Como se fosse um livro de histórias sobre o Velho Oeste, mas através do olhar muito peculiar dos Coen, que ao mesmo tempo homenageiam e veneram e subverte também. Subvertem e criticam o substrato desse cinema, né? É um filme fantástico. Vou colocar vocês agora talvez numa pequena saia justa. Das 6 historinhas, qual a que vocês mais gostaram? A do minerador lá, que é o Tom Waits. Não tem como. Então empatamos. Apesar da última e a do Liam Neeson... A do Liam Neeson eu fiquei... você já falou do Hereditário, né? Me deixou muito impactado, porque é uma assustadora metáfora sobre a desimportância da arte. Exato. Né? Inclusive da própria relação da Netflix e do sistema exibidor. Tem uma metáfora muito poderosa. E ele faz tudo isso com um simples olhar do Liam Neeson. Esse segmento, como nenhum dos outros, ele não é explicativo, não fica dizendo as coisas que estão acontecendo, vão acontecer. Esse momento em particular desse segmento com Liam Neeson, um simples olhar dele já resume uma sequência de uma galinha, né? Ele e uma galinha, exatamente, mas resume bem tudo que ele vai fazer. Seguindo na lista... O Outro Lado do Vento, então... O Outro Lado do Vento, que é o outro filme da Netflix que você... Só tá na minha lista, talvez por eu ser jovem saudosista hipster, é o filme do Orson Welles, que a Netflix aí é muito interessante. Estava perdido ou abandonado? Tava meio dos dois. Ele estava num limbo político-econômico, tanto que teve que entrar, envolveu um acordo com a filha do Orson Welles, a Oja Kodar, que é a co-roteirista e produtora e a atriz do filme, e a produtora original tiveram que sentar e acordar, né, mediados pelo Peter Bogdanovich, que é também um dos atores do filme, um diretor super importante da década de 70, e a Netflix bancando isso. Eu recomendo, para saber desse périplo, assistir o documentário que tem lá. Mas não é. O documentário é muito legal também. O Eles Me Amarão Quando Eu Morrer. É um documentário sobre o Orson Welles e a relação dele com esses filmes. Mas tem na parte de trailers e mais, lá na ficha do próprio filme, do Outro Lado do Vento, tem, além do trailer, um documentário média-metragem de 40 minutos, que é sobre como foi resgatado os negativos. Porque o Orson Welles, esse filme, ele é um filme sobre o filme perdido, montado a partir de filmes perdidos. Porque o filme é todo um falso documentário sobre o lançamento, o aniversário do diretor, vivido pelo John Huston, o diretor do filme dentro do filme. E aí nesse aniversário, eles estão assistindo a prévia do filme que ele vai lançar, que também chama Do Outro Lado do Vento. Dentro disso, é convidada a imprensa. E aí a gente assiste as várias câmeras que a imprensa, que estão lá, assim, como se fossem vários pontos de vista, entremeado pelo próprio filme dentro do filme. Então, o Orson Welles filmou em Super 8, em 35, em vídeo,
E para dar senso nisso tudo, assim, ele provavelmente não conseguiria fazer isso, inclusive com a tecnologia da época. Tanto que uma tecnologia um algoritmo de reconhecimento de imagem precisou ser usado para falar, não, isso daqui são as mesmas cenas de pontos de vista diferentes, então isso para ser organizado e para ser montado, usado de mapa a partir Ou seja, de uma forma irônica, ele ter ficado esse tempo todo esquecido, perdido, favoreceu talvez ele ter ficado hoje talvez como ficou. E é incrível, né? Porque a intertextualidade é a marca do Orson Welles. Quer dizer, Cidadão Kane é isso, né? Ele começa com um um cinejornal, um documentário. É a saga de um jornalista, né? E ele está o tempo todo questionando o que é verdade, o que é representação. Seja usando rádio, jornal ou cinejornal. Se a gente pensa no Verdades e Mentiras, no Tudo é Brasil, Guerra dos Mundos, então, além de tudo, assim, eu acho que a possibilidade de colocar um filme do Orson Welles numa lista de final de ano em 2018 já é uma coisa muito maravilhosa. Mas além de tudo, me parece a consolidação de um projeto de cinema e de discussão do próprio Orson Welles. Justamente por essa coisa, né? Da eternidade da arte. Né? Exatamente. É um filme muito bonito. O filme dentro do filme é deslumbrante. A parte de fora tem toda uma discussão ali que é maravilhosa, porque ele coloca 2 diretores como atores, né? 2 diretores importantes. O John Huston faz o diretor velho, que é o John Huston do Relíquia Macabra, e o Bogdanovich faz o diretor jovem, que está ali meio que vampirizando o talento do diretor mais velho. Né? Foi mais ou menos o que ele fez realmente. Exato, né? E o Bogdanovich aceitar isso, se colocar nesse papel, né? Só que ele faz isso com John Ford, né? Historicamente, assim. Então é muito legal. É um filme que eu acho que vai ser discutido muito daqui pra frente. E ele já nasce com muita base de discussão, que é justamente esses 2 documentários. Esse que está lá escondidinho no próprio cartão do filme, e o Eles Me Amarão Quando Eu Morrer, que também é maravilhoso, vale muito a pena ver. Uma relíquia. Exatamente. Uma relíquia. Aí vem Ferrugem na minha lista, que eu sei que também está na sua lista, Paulo. Eu acho que o Ali Muritiba, ele está conseguindo fazer construir uma filmografia muito coerente. Muito coerente com o olhar dele, né? Com os temas que ele escolhe. Muito coerente com o frio quente de Curitiba, né? Porque ele, sendo um baiano radicado em Curitiba, ele tem um olhar que é ao mesmo tempo externo e interno da realidade curitibana. É impossível você dissociar para Minha Amada Moca e Ferrugem, embora sejam histórias universais, da identidade da cidade. Ele tem um intimismo, uma temperatura muito curitibana. Eu acho que é um filme muito bem escrito, sabe? O primeiro ato, que é um ato mais dramático. É o roteiro da Jessica Kandal, né? Que é mais dramático, que gira em torno da personagem feminina, sem dar spoilers para quem não viu o filme. E o segundo ato, que lida com a questão da culpa, da família, do estar à deriva. Eu acho que ele é um diretor muito, muito maduro. Né? E muito jovem também, né? Que tem uma maturidade. E a cada filme ele se mostra mais disposto a deixar a marca dele. Né? Qual é o próximo da sua lista, Luiz? O minha Paddington 2, né, um filme do Paul King. É um filme que acompanha as aventuras do Paddington, né, o jovem urso peruano. Veja, um filme de um imigrante latino em Londres. É importante... Né, mas de nome inglês, né? De nome inglês. É porque ele cai na estação Paddington, ele não tem nome, aí ele cai na estação Paddington. Em nenhum momento ele é chamado de Paddington. Não. E o ursinho, ele é um dos símbolos da cidade de Londres também, ele é um souvenir. Exatamente. Tem várias animações sobre, assim, tem várias coisas. E no fundo é um filme, eu acho que é um filme, talvez seja... talvez não seja o melhor filme de 2018, mas talvez seja o filme mais importante de 2018. Porque é um filme sobre gentileza, é um filme sobre comunidades locais, é um filme sobre cuidado com o próximo, é um filme sobre atenção,
É um filme sobre fake news, inclusive, também, né, de alguma forma. Tem um Hugh Grant inspiradíssimo, fazendo quase uma coisa meio Conde Olaf, assim, né? Tem uma coisa meio Desventuras em Série ali, né? Tem alguma inspiração Wes Andersoniana também no uso das cores do Paul King. E é impossível assistir esses dois filmes, mas especialmente esse segundo, que é desse ano, não se apaixonar por esse ursinho, assim. O Paddington é algo de outro mundo, assim. E, de novo, é o filme que a gente precisa em 2018. Outro filme que tem muito a ver com 2018 e os anos recentes, que eu sei que está também na lista do Paulo, é O Infiltrado na Clã. Sim. O melhor filme do Spike Lee, talvez nos últimos 20 anos. Sim. Eu acho que é um filme que faz justiça à importância do Spike Lee dentro do cinema norte-americano. Né? Eu até disse, né, assim que eu terminei de assistir ao Infiltrados na Clã, eu disse logo assim, os anos Obama não fizeram bem ao Spike Lee. Porque a gente viu ano passado, foi o ano do Jordan Peele, né, que é um diretor, roteirista. E que produz esse também. Ele é o produtor do Infiltrados na Clã. E a gente vê diretores negros tendo mais visibilidade, obtendo mais condições de barganhar. Alva do Vermelho. Isso, né? E o Spike Lee ele tem uma responsabilidade imensa por essa nova geração de diretores que está conseguindo se impor. Eu acho que o Infiltrado na Clã tem todas as marcas do cinema dele, mas ele conseguiu fazer um filme redondo, intenso, com relevância histórica, mas ao mesmo tempo uma narrativa extremamente envolvente. Ele fala de alguma coisa que ele conhece muito bem e os personagens são, ao meu ver, impagáveis. Assim, todos eles. Muito bem construídos. E um filme financeiramente muito bem sucedido. Um filme que teve um custo de pouco mais de 10 milhões e que faturou perto de 100. Então... E ao mesmo tempo um filme abertamente panfletário, e isso não atrapalha a fruição. Não. Muito pelo contrário, eu acho até. Não, e não fica algo assim... Eu não diria que incomoda, porque o filme incomoda, mas não é aquela... Porque tem filme que levanta a bandeira e que fica uma coisa chata. Fica um mas discurso, não é simplista, né? Ele de forma alguma, ele é extremamente sutil quando tem que ser e vai direto ao ponto também quando tem que ser. Mas em momento algum ele é rasteiro. Eu acho que ele... o Spike Lee tem uma filmografia bastante respeitável, mas eu acho que ele nos devolve a potência do diretor do Faça a Coisa Certa, né? Porque é um filme que realmente acontece não só para cinéfilos, é um filme que as pessoas ficam muito tocadas, provocadas. E sem querer desmerecer o trabalho de John David Washington, o filho mais velho do Denzel Washington, que é o ator principal do filho, o filho mais velho do Denzel Washington, que eu quis dizer. Mas esse filme também comprovou mais uma vez que Adam Driver é um dos melhores atores da geração dele e um ator que sabe escolher muito bem os filmes que faz. Ele é um ator inteligente. Inteligente. Em todos os sentidos. Me faz pensar num John Malkovich. Mas o Malkovich dos anos 80 e 90, né? Isso. Um ator que sabe explorar a sua persona, né? Nas mais diversas frentes. Eu acho um grande filme, e eu acho que o filho do Denzel Washington aí promete, viu? Sim. Promete se tornar um ator importante. Continuando, qual o próximo da tua lista, Luiz? E agora o Projeto Flórida, do Sean Baker. Sean Baker está no terceiro filme, também só coisas interessantes. E no Projeto Flórida ele faz uma espécie de panorâmica, mas focado mais nas crianças que vivem ali. Nas duas irmãs que são vizinhas da Disneyland. Isso, exatamente. É uma panorâmica sobre esse quintal da Disney ali na Flórida. O que para brasileiros eu acho que é um filme urgente. É Disney World. Exatamente, Disney World. Eu acho que para brasileiros é um filme urgente, inclusive.
porque tem esse sonho de uma cidade emergente. Tem muita né? gente que você fala o Projeto Flórida. O Projeto Flórida é ir para Disney, ir para Orlando. Tem mudar para Orlando, né? Tem muitos brasileiros se mudando para Miami e Orlando. Exato, que é o estado mais brega dos Estados Unidos, né? E ali mostra um pouco o que é essa marginália, né? E aí nesse sentido de estar à margem mesmo, né? Não necessariamente criminosos. E branca, né? É uma marginália branca e vivendo de um jeito que é subhumano, assim, né? E buscando uma certa dignidade e tal. E ao mesmo tempo um filme que um uso de cores, assim, que é deslumbrante, assim. Você fica assoberbado pelas cores do filme. São muito as cores da Flórida, que é um estado muito ensolarado, muito cromático, quente, né? muito quente, né? E a atuação do Willem Dafoe no filme demais. É brilhante. E é um raro Willem Dafoe sem a careta, sem a maquiagem, sem os maneirismos, que é um cinema americano que vai buscar colocar isso nele, sem né? Dúvida, quando a gente vê um filme talvez como aquele do Abel Ferrara, lá o Pasolini, né, que ele faz o Pasolini, a gente vê um pouco esse Willem Dafoe mais despido e tal. Mas aqui não, aqui é ele se colocando com uma coragem também, atuando mesmo. Humanizado, né? É um trabalho muito bonito de todo o elenco, e o Sean Baker, também um jovem realizador, está no seu terceiro filme, salvo engano, terceiro longa. E ele é famoso por ter feito aquele filme inteiro com o celular. O Tangerine, né? Que é belíssimo, pois um grande filme. Na minha lista vem depois, eu não sei se está na lista de vocês, eu acho que não, Missão Impossível Efeito Fallout, o 6º filme da franquia, que completou 20 anos recentemente. O que me chamou mais atenção é o fôlego, em todos os aspectos, do Tom Cruise, e conseguir fazer um filme ainda dinâmico, envolvente, impactante, sendo o 6º filme da franquia. Porque é muito comum você perceber o desgaste nessas franquias muito longas. Você vê isso no 007, você vê isso em Velozes e Furiosos, você vê isso em várias outras franquias que se esticam por décadas. O Missão Impossível para mim é um caso raríssimo. O tempo vai passando e os filmes vão melhorando. O primeiro era muito legal, ainda é. O segundo é uma pisadinha de bola. O terceiro é bom, o quarto é bom, o quinto é muito bom e o 6º também ficou muito bom. Eu acho que a aproximação dele com o Christopher McQuarrie, que já dirigiu o Jack Reacher, né? E dirigiu o anterior também, o quinto. O quinto filme. Como você disse, assim, o Tom Cruise, essa capacidade dele se reinventar e mostrar que ele realmente é um dos grandes astros de Hollywood. Ele é um bom ator e eu acho que ele ainda está nos devendo uma atuação dramática no nível Magnolia, mas ele faz muito bem o papel de Tom Cruise. Ninguém melhor do que ele. E o carisma. É a presença de câmera, né? Que é algo que vem se perdendo, né, com esse declínio do Star System nos últimos 30 anos, talvez, 40 anos. Né? E ele tem isso, assim, que ele preenche a câmera com aura, com a projeção. Gosta dele e ele sabe interagir. E além disso, ele está nas cenas. Quando você o vê correndo em cena, você vê o Tom Cruise correndo. E mancando, ele se machucou mesmo. Isso faz uma grande diferença também. E ao mesmo tempo é isso, é um filme cinético, né? É um filme que a câmera acompanha esses corpos. É um grande filme de ação, acho que é um grande filme de ação. Na sequência tem um filme na minha lista, que eu sei que está também na tua lista, Paulo, e a gente não tem como deixar de ter um filme de super-herói, uma vez que temos em média agora 15 filmes de super-herói por ano, dá mais de um por mês, mas dentre os muitos filmes de super-herói lançados esse ano, não tem como não destacar o Pantera Negra. Que talvez seja o único bom, de fato, que daqui a uns anos a gente vai continuar assistindo, vai? Esse ano,
Com Acho que sim. certeza. Acho que com sim. certeza. Porque mesmo os Vingadores Guerra Infinita é um filme evento. Isso. Você não pode encarar ele como um filme, uma obra cinematográfica. Ele É um filme evento. Happening. Exato. É diferente do que aconteceu com Pantera Negra. Acho que o Ryan Coogler consegue fazer nesse filme ele não trai o gênero super-herói, mas ele cria uma grande obra que tem consistência dramática, tem efeitos visuais, tem uma assinatura que são orgânicos à trama. O elenco é fantástico. Tem um elenco que a gente já falou sobre o prêmio do Screen Actors Guild. É um elenco indicado e gostaria muito que eles ganhassem, porque acho que é um elenco, além de belíssimo, muito afinado, né? Predominantemente negro. E eu gosto muito da coragem do filme em até desafiar algumas vigilâncias, alguns patrulhamentos com relação ao roteiro, de ser condescendente com um personagem branco na trama e tal. Eu acho que é um belíssimo filme que vai ficar para a história. Será certamente o primeiro filme de super-herói indicado ao Oscar. O melhor filme. Já que eles não fizeram isso com o Cavaleiro das Trevas, vão fazer agora com o... Mas foi graças ao Cavaleiro das Trevas que agora chegou a 10. Até 10, né? Mas uma outra coisa que eu acho curiosa só curioso não, é interessante, que ele parte de uma plataforma mais nobre. Né, porque ele parte de Shakespeare, né? A trama básica dele é Hamlet, né? O príncipe que perde o pai, a sucessão e tal. Então, daí a gente vê também que eles não estão pra brincadeira ali. Né? E ainda tem uma outra questão que eu acho muito interessante, que em muitos filmes de super-herói costuma ser o calcanhar de Aquiles. O vilão é muito bem construído. E o mais interessante ainda, tanto o herói como o vilão, eles têm o mesmo objetivo, exatamente o mesmo, só que visões diferentes para atingir aquele objetivo. E a atuação do Michael B. Jordan é brilhante, né? É um filme em que você entende as razões do vilão. Ele tem uma causa, ele tem uma agenda, né? E você quase torce por ele, de certa maneira. Porque você sabe que em muitos aspectos ele está certo também. Sem dúvida nenhuma. Você pode discordar dos métodos, mas certamente as motivações são extremamente palpáveis e legítimas. Sobretudo. Ele é mais um anti-herói do que um vilão clássico. Né? Então tudo isso faz a presença da Lupita Nyong'o num papel de uma mocinha que não é passiva, que não é dependente, muitas vezes até mais potente que o próprio Pantera Negra. E a elite do exército de Wakanda é de mulheres. Milagre. Dora Milaje. Tem todo esse contexto que está meio que em moda nos últimos anos de empoderamento feminino, né? Mas no filme não é legítimo. Só discursivo. Exato. Ele tem uma razão de ser, ele é orgânico. Qual é o próximo da sua lista, Luiz? O próximo aqui, acho que está só na minha, é o Sacrifício do Cervo Sagrado, do Yorgos Lanthimos. Não sei se estou pronunciando certo o sobrenome também. Diretor grego, né? Diretor grego. Eu acho que é o quarto ou quinto filme dele. Ele vem de uma sequência muito interessante. Eu gosto muito do Dentes Caninos. Dente Canino, Lagosta e o Lagosta. Que é a trilogia dos animais dele. Né? Nesse caso não tem, o cervo não aparece. Mas a gente acompanha o Colin Farrell fazendo um pai de família, a Nicole Kidman, né, integrando essa família. E eles são... Esse filme está na Amazon Prime. Está na Amazon Prime, pelo menos por enquanto. Quem quiser conferir. E ele faz um médico que se envolve com um jovem, mais ou menos da mesma idade da filha mais velha dele. E aí tem toda uma motivação para isso, eu não vou... Uns desmaios não explicados, eu não vou me adentrar. Mas o que é interessante para mim é que o Yorgos Lanthimos, ele me parece uma amálgama, talvez, do Buñuel, um surrealismo meio buñuelesco, mas buscando menos o humor e a ironia,
apesar de isso estar lá, mas buscando mais uma outra reação que é mais dramática, mais... meio dark. E é um diretor que eu não aconselho você a assistir aos filmes dele cansado. Não. Enfim. E esse ano chega a Hollywood chutando a porta, né? Com a Favorita. Que está entrando em todas as listas gringas agora. Né? Deve ser indicado em múltiplas categorias. Inclusive, o título original, se me permite o parênteses rapidinho, já tem uma provocação grande em relação a essa coisa do Inglaterra e Estados Unidos, porque é The Favourite, o U entre parênteses, porque é uma diferença, o inglês britânico ele tem essa coisa color, né, favorite e tal, e o inglês americano não tem, ele eliminou esse U. Então ele coloca esse U entre parênteses, que é para chamar atenção ainda. Então tem uma questão aí que está sendo... Tô chegando. Exatamente. Chegando. Exatamente. É um grande diretor, né? E cada vez melhor, me parece cada vez melhor, inclusive. E um grande diretor de atores, né? Também. Ele tem essa inscrição do deadpan, né, que vem lá do Buster Keaton, essa coisa de exigir que os atores não façam grandes expressões na maior parte do filme, né? São toda essa... O Colin Farrell fica ótimo, porque ele tem essa carinha de cachorro que é do caminhão de mudança, né? E ele faz o Lagosta e o Sacrifício Sagrado. Aquele olhar meio perdido. O olhar meio perdido. E ele usa também esse ator jovem que já vinha do Dunkirk, que é um ator bem bom também, não me fugiu o nome dele agora. O Patrick, alguma coisa? Não vou lembrar agora. Mas não, é diferente, por exemplo, do Orson Welles, do Wes Anderson, que mantém isso o filme todo. É para quando esses atores explodem, você não consegue não reagir a isso. Você enquanto espectador. Eles vão armazenando energia. Bombas de relógio. Isso. Exatamente. Isso. É muito impressionante para mim. Qual é o próximo seu? Que eu sei O próximo meu aqui é A Morte de Stalin, que eu acho que também está só na minha lista. Se a lista fosse de 15, ele estaria na minha lista. Mas é um filme que eu gostei bastante. É a grande sátira política do ano. Assim, ele acompanha justamente o que o título diz. O momento seguinte é a morte do Joseph Stalin. Não é spoiler. Não é spoiler, tá no título. É baseado numa HQ francesa, né, numa banda desenhada. E quem faz é o Armando Iannucci, assim, né? Tem gente até que brinca, assim, que no final de 2019 vai aparecer no céu, 2018 vai aparecer no céu, escrito e dirigido por Quentin Tarantino. Não. No final de 2018 vai aparecer escrito e dirigido por Armando Iannucci, porque ele é o grande satirista político da modernidade. E aqui na Morte de Stalin tem tudo que tem de melhor no cinema e na TV dele, né? Porque ele faz o The Thick of It e o VIP para HBO. E In The Loop também é dele. In The Loop é o filme do The Thick of It. Ah, tá. É o filme que termina o The Thick of It, que é a série britânica dele. Ele, eu acho que ele é escocês, apesar do nome italiano, que ele é filho de italianos. Mas no A Morte de Stalin, por não estar ligado nas séries televisivas, você pode aproveitar melhor. E além disso, você tem um elenco incrível, assim, Jeffrey Tambor, Steve Buscemi. É impressionante, assim. E todos fazendo figuras que a gente conhece pelo menos de nome, né? Nikita Khrushchev, o próprio Stalin e tal. É brilhante. E não é um filme sobre a União Soviética, ele é um filme sobre vácuo de poder. E é um filme extremamente engraçado. Eu ri hilário. da primeira até a última cena. É hilário. Um filme... É uma sátira política. Sim, né? mas que não é aquela sátira boba, é uma sátira que você ri. Primeiro do próprio humor, alguns até bem pastelão, mas você ri também da inteligência do humor, e o terceiro riso beira o sarcástico, irônico, amargo, porque você percebe que por mais absurda que possa parecer aquilo que é mostrado no filme, aconteceu aquilo mesmo, do jeito que tem um negócio que esse filme me fez fazer, que é um negócio que eu quase nunca faço, que é ler press kit. Porque a gente recebe os press kits das assessorias e tal. E assim, é assustador pensar que as coisas mais absurdas do filme não só aconteceram na vida real, como ele teve que segurar a onda. Pra não ser pra não parecer, pra não parecer absurdo demais. A vida real é mais absurda do que esse filme, que já é absurdo. Por exemplo, a cena inicial lá, que eles vão atrás de um outro maestro, porque dá um problema, que o Stalin quer uma gravação de um concerto que foi ao vivo e não teve gravado, e eles têm que refazer o concerto, só pro Stalin. Na vida real, eles vão atrás de 3 maestros. Aí um se recusa, um se machuca no caminho, e lá no filme não, eles só vão atrás de um.
Então, pra ver o nível da coisa, assim, né? É um filmaço, é maravilhoso. Seguindo a lista, tem um filme que está na minha lista, eu sei que está na lista do Paulo, que é o Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson. Supostamente o último filme tendo Daniel Day-Lewis como ator, né? Isso já Ele aconteceu jura antes, né? que agora a aposentadoria é pra valer. É igual máquina mortífera, né? Igual o Danny Tô Glover. velho demais pra isso. Ele tá sempre a 2 dias da aposentadoria. O filme que está no topo da lista do Cahiers de Cinema, né, como o melhor filme do ano. E também na lista da Sight and Sound. Então, o Trama Fantasma é um filme como a própria personagem principal. É um filme, a personagem é extremamente meticulosa. Você vê designer de moda, a história se passa na década de 1950 na Inglaterra. Ele e a irmã têm uma casa de alta costura muito requisitada pela nobreza, pelos mais ricos. Mas você vê a maneira como ele apresenta a personagem do Daniel Day-Lewis, você já percebe que aquela personagem é extremamente obcecada pelo que faz, extremamente meticulosa. Ele gasta alguns segundos só para mostrar a maneira como ele penteia o cabelo, como ele limpa os pelos do nariz, como ele faz a barba, como ele se calça. O café da manhã. O café da manhã, a torradinha, aquela sequência da torrada. E o filme tem um desenho de som fabuloso, que tem momentos em que aquele barulhinho da faca passando a manteiga na torrada é algo extremamente incômodo para ele, né? O Paul Thomas Anderson é um dos grandes diretores do cinema mundial, do cinema norte-americano. E outro diretor, assim como o absoluto. exemplo que você deu do Cuarón e de outros nomes citados aqui, o Orson Welles também que você citou, é um diretor extremamente cinematográfico. E que tem uma total devoção ao fazer cinematográfico. Ele não tem pressa em construir as suas tramas. Por isso que os filmes muitas vezes não têm a repercussão de público que poderiam ter, apesar de sempre terem prêmios e grandes atores no elenco. É um filme que nos coloca dentro do psiquismo desse personagem, que é um personagem bem pouco empático, mas que a gente consegue compreender a lógica, né? Não, e conhecendo o perfeccionismo do Daniel Day-Lewis quando vai compor uma personagem, seguramente ele aprendeu a fazer um vestido. Ele fez um vestido. Ele literalmente fez um vestido. E eu li uma entrevista. Ele faz sapato. Faz sapato. Já então, para fazer vestido já está meio caminho andado. Agora, eu li uma entrevista do Paul Thomas Anderson. A última atriz que ele escalou para o filme foi justamente a jovem, a Alma. E não é por acaso que ela se chama Alma, né? E ele fez questão de que ela não encontrasse o Daniel Day-Lewis antes. O primeiro contato que ela teve com o Day-Lewis foi na primeira cena que eles estão juntos. Ele queria justamente aquele estranhamento, e o deslumbramento também. De estar lado a lado. Mas é uma menina, apesar de iniciante, que se revelou no mesmo nível, tanto do Day-Lewis como da Leslie, né? Manfield. Eu não lembro agora o nome da atriz que faz a irmã dele, mas é uma atriz que trabalhou muito com Ken Loach, com Mike Lee, fez muitos filmes com Mike Lee, e é uma atriz estupenda. Foi indicada ao Oscar de melhor coadjuvante. E tem uma coisa que eu acho interessante nesse filme, que eu acho que vale a pena prestar atenção, é que é o primeiro longa que o Paul Thomas Anderson faz a direção de fotografia. Antes ele contratava, né, delegava para outras pessoas, e ele vem ensaiando isso em clipes de filme, de bandas. Né, tem 3 clipes muito bonitos das Haim, que são 3 irmãs da Califórnia, que estão no segundo disco. Ele tem um clipe no YouTube que junta 3 músicas dela, que é ele que dirige, e em 2 clipes da Joanna Nilsson, que é uma cantora canadense também. E em tudo ali ele faz a direção de fotografia, acho que já ensaiando esse momento para o Trama Fantasma.
E não deve nada visualmente para nenhum dos outros filmes dele, muito pelo contrário, eu acho. E se efetivamente for o último trabalho como ator do Daniel Day-Lewis, ele encerra a carreira dele com um grande papel. Melhor isso que Lincoln, né? E para fechar, Paul Thomas Anderson, além de todas essas qualidades que ele tem como roteirista, como diretor, como fotógrafo, ele ainda é casado com a Maya Rudolph. É verdade. Que é uma das melhores comediantes americanas. E atriz dramática também. Né? Também. Ele é um diretor ímpar, assim, eu acho que da geração dele no cinema norte-americano é o que mais me diz alguma coisa. Tem um filme na minha lista que eu acho que não está na lista de vocês, que eu nunca imaginava que estaria na minha lista antes de vê-lo, que é o Nasce uma Estrela. Eu tive a oportunidade de ver as 3 versões anteriores, com a Janet Gaynor, a Judy Garland e com a Barbra Streisand. E quando eu soube que Bradley Cooper, que é um ator competente, iria estrear na direção... Mas precisa ser bem dirigido, né? Não é um cara que se banque, assim, né? Iria dirigir essa versão que antes estava nas mãos do Clint Eastwood, né? Exato. Mas Beyoncé. Clint Eastwood é Beyoncé originalmente. Ia ser a Beyoncé, ia ser o Clint, mas ele tomou conhecimento dessa produção que estava parada quando ele trabalhou com o Clint no Sniper americano. E aí ele pediu o projeto, passaram para ele, deram uma verba mínima, porque era diretor estreante. Ele peitou trazer a Lady Gaga para o papel, uma vez que a Beyoncé se afastou. E ele escreveu, produziu, atuou e escreveu dirigiu. As músicas. Escreveu algumas músicas também. Ele interpreta canta também. Boa parte da trilha sonora junto com a Lady Gaga, que é uma das estreias. Ela não é a estreia dela atuando, mas é a estreia cinematográfica. Mas inacreditáveis, porque o filme, apesar de ele aparecer muito, e ele tem uma atuação das melhores na carreira dele. Talvez a melhor atuação dele em cinema possível. Desde o início da carreira dele. Uma das mais consistentes, menos... Com trabalho de voz, trabalho de postura. Mas aí é que tá. Eu acho que o fato dele assumir o roteiro ajuda nisso. Porque o que parece maneirismo numa primeira mirada, o roteiro, uma das sacadas é que o roteiro vai justificar lindamente, inclusive, de forma poética. Né? E ele tem um encantamento com a figura da Stephanie Germanotta, né, que é o nome de nascimento da Lady Gaga, e você não enxerga a Lady Gaga, você não enxerga a persona da Lady Gaga, você enxerga aquela personagem que ela está vivendo lindamente, de uma maneira muito contida, que tem uma relação com a câmera incrível, né? Que eu acho que provavelmente as experiências dela com seriados de TV, ela tinha ganho um Globo de Ouro pelo American Horror Story, tinha participado dos Sopranos quando era jovenzinha, mas ela, não sei se ela pretende ter uma carreira como atriz, mas nesse filme... Ela pode até não querer, mas Hollywood vai ficar no pé dela agora. E é das 4 versões... talvez junto com a versão estrelada pela Judy Garland, a mais consistente. Ele pegou uma velha história e deu uma novidade, uma profundidade, uma tridimensionalidade aos personagens que, por exemplo, a versão com a Barbra Streisand não tinha, dos anos 70. Então, seguindo a lista, na minha tem Um Lugar Silencioso. Filme dirigido pelo John Krasinski, o ator John Krasinski, que aqui é um dos produtores, é também um dos roteiristas, ator principal do filme, diretor, trabalha com um núcleo bem pequeno, ele com a própria esposa, Emily Blunt, que é a esposa dele no filme, e mais um elenco de jovens atores, que são os filhos dele na história. Mas é um filme que, primeiro, parte de uma premissa muito pouco explorada em filmes, que é justamente a questão do som. No caso do filme, o som é o que pode matar você. Você não pode falar, você não pode provocar nenhum tipo de barulho, porque é isso que atrai o inimigo no filme. O filme também não perde tempo dando maiores explicações. A forma como ele te situa naquele universo, naquele contexto, é muito sutil e muito inteligente. Ele já começa adiantado, não sei se é 88, 89, já se passou aproximadamente 3 meses que aquela situação se estruturou.
E aí você vê que há toda uma dinâmica com os sobreviventes, justamente por conta de o som ser o grande inimigo. Então há um cuidado no andar, no tipo de roupa que usa, na linguagem entre as pessoas. E isso tudo eu achei muito bem desenvolvido, muito interessante. Discordo, não gosto muito como no final o filme termina. Eu acho que ele fez algumas concessões que não precisava, mas isso para mim não tira o brilho do filme pelo que ele apresenta até aquele ponto. O John Krasinski ele é interessante do ponto de vista como diretor, assim, porque a primeira coisa que ele faz como diretor, que eu lembro pelo menos, já é muito de muita coragem, assim, que ele tenta adaptar o Breves Entrevistas com Homens Hediondos do David Foster Wallace, talvez o maior autor contemporâneo, né? Ele se suicidou tem coisa de 10 anos, então mas é um autor contemporâneo, que é um livro do final da década de 90, assim, que é um livro difícil, não é o melhor livro do Foster Wallace, é um livro episódico, e ele faz um filme episódico com cara de filme dos anos 90, assim. E aí ele tem um certo hiato ali, né, que aí ele se desenvolvendo como ator, tem a coisa do The Office, né, começa a ser chamado para as coisas, fez o Jack Ryan agora para Amazon Prime, né. E aí ele me vem com esse filme, assim, que vem mais de um... O roteiro cai nas mãos dele, né, e ele tenta convencer os estúdios a bancar. É um orçamento bem modesto. Custou 17 milhões. Mas ainda assim, considerando que ele fez um indie nova-iorquino, né, ainda assim é arriscado dar esse dinheiro para ele. Assim. E ele faz um filme mais hollywoodiano, acho, né? Não tem essa coisa da pretensão... Mas camerístico ao mesmo tempo. Exatamente. Né, com um trabalho muito bonito de câmera, um design de som muito bonito também, e que banca essas coisas, assim, do tipo, se eles se comunicam por linguagem de sinais, como eles têm linguagem de sinais? Uma filha é surda-muda de nascença. Se a filha é surda-muda de nascença, então vamos atrás de uma atriz que seja surda-muda. Então, né, umas coisas bacanas, assim. E a sutileza também em mostrar a profissão dos pais. Em nenhum momento eles dizem o que fazem, mas o que eles mostram, o que eles efetivamente fazem em cena, levam você a deduzir o conhecimento que eles têm e que provavelmente seja a profissão deles antes daquela situação acontecer. E é interessante que esse filme, meio que dando continuidade a um processo já iniciado no ano anterior com Corra, né? Inaugura um ciclo. Eu sei que vocês vão falar de mais um filme, o Luiz vai falar de mais um filme, um ciclo de filmes de terror que são, ao mesmo tempo, autorais, mas produzidos dentro da indústria. Não é aquela coisa, o de grude, eu até iria um pouco antes do Corra, porque o Corra teve uma repercussão muito grande ano passado, mas antes do Corra tivemos o Corrente do Mal, né? O Corrente do Mal, a Bruxa, o Cair da Noite, o Ghost Story. São filmes mais indies, né? Mas são essas produtoras de orçamento médio, que é a Blumhouse, que ganhou muito dinheiro fazendo aquelas atividades paranormais, aí banca agora tanto o Corra, né, como... E a A24, A24 eu acho, que é uma produtora independente mesmo, e aí ela flerta com gêneros. Né, vai fazendo, aí faz a Ghost Story, talvez um dos melhores filmes ever, assim, acho que pelo menos da última década do gênero, assim, é muito bom. E aproveitando a deixa, acho que você pode falar do Hereditário, que está na tua lista. Exatamente. Aí, se eu não me engano, é a Annapurna, que também está tentando circular por isso, mas às vezes eles fazem coisas com maior orçamento, coisas com menor. Já inserida na vitrine maior de Hollywood. Exatamente. E aí eles fazem esse filme que é independente, né? É um estreante, que é o Ari Aster, né? Ari Aster, o diretor. E Hereditário talvez seja um dos maiores filmes de horror, pelo menos contemporâneos, assim. Ele acompanha essa história também de uma família. Traz a Toni Collette num grande momento. É incrível assim, o que ela faz, mas todo o elenco está muito bem afinado, assim, resgata Gabriel Byrne, né? Tava sumido e faz um trabalho maravilhoso, assim. E aí tem esse núcleo dessa família
que está vivendo luto, porque a matriarca morre, a mãe do Toni Collette morre, e é um filme de horror clássico, com fantasia, com esse lado sobrenatural, assim, e ao mesmo tempo traz um frescor pro gênero, justamente eu acho pela câmera. E que vai te angustiando. E vai te angustiando. Eu acho que pela direção, acho que sim. pelo ritmo da narrativa. Acho que sim. É um filme apavorante. Uhum. Apavorante. De ver no cinema, pelo menos. É um filme, embora ele lide com questões sobrenaturais, ele torna o terror possível. Ele não também, é um filme de susto. Ele também entrou na programação da Amazon Prime. Entrou, é verdade. E é isso, assim, é um filme... Porque o susto, ao mesmo tempo em que ele é angustiante, ele é um alívio. Né? Você assustou, você sabe o que está ali agora, a partir daquele momento. O Hereditário nunca há esse momento. Ele se você estivesse sempre subindo na montanha-russa. Exatamente, né? exatamente. Ela pode cair a qualquer momento, mas... Exatamente. E é essa sensação que me apavorou vendo o filme. É impressionante. Paulo, qual é o último da sua lista? O que falta para fechar os 10? Que é um filme lá do início do ano, que foi indicado ao Oscar em várias categorias. Coprodução brasileira. Do Rodrigo Teixeira, da RT Features. Que é o Me Chame Pelo Seu Nome, do diretor italiano Luca Guadagnino, que está com um filme de terror esse ano. Que estreia agora Suspiria, no Brasil em uma, janeiro, que é uma Suspiria. refilmagem do Dario Argento. E o Me Chame Pelo Seu Nome, que é uma adaptação no romance homônimo do André Aciman, é um delicadíssimo estudo sobre, eu nem diria homossexualidade, porque eu acho que seria restrito, sobre sexualidade e descoberta do amor e da paixão. Eu acho que é um filme que trabalha muito bem com as sutilezas da entrada na idade adulta do personagem central, belíssimamente vivido pelo Timothée Chalamet. E é um filme que se passa numa vila no norte da Itália durante o verão dos anos 80, que tem uma reconstituição de época precisa, porém que nunca rouba a cena. É um filme que fala sobre a beleza, sobre paternidade, o amor filial, né, e a descoberta das possibilidades de amar, e deu um merecidíssimo Oscar de roteiro adaptado por James Ivory, que é um dos diretores norte-americanos mais britânicos da história do cinema. Fez a carreira dele que na Europa. Jornal para o Amor, Retorno a Howard's Hand, Vestígios do Dia, e que escreveu esse roteiro com mais de 90 anos de idade, né? E é um filme que parece que vai ter uma sequência. Já está em pré-produção. E esse filme também provou que o Armie Hammer, que é um ator subutilizado, sempre. Ele rende quase muito que bem. arquetípico, né, do americano. Ele tem branco, alto, loiro, olhos azuis, tem todo aquele biotipo e sempre muito mal aproveitado. E nesse filme extremamente sutil, contido, nuançado, eu acho que é uma joia esse filme, e para mim é um dos grandes filmes do ano. E o Timothée Chalamet vai entrar para o grande time agora, dependendo do sucesso da versão de Duna, que faz o Paul Atreides, né? ele fará o Muad'Dib, né, o Paul Atreides. O Denis Villeneuve já está em pré-produção, então ele será o Muad'Dib. Vamos ver o que sai daí. Para fechar a lista, tanto minha como a do Luiz, Você Nunca Esteve Realmente Aqui, da Lynne Ramsey, uma diretora britânica. Escocesa? Britânica, tá certo, só sendo específico. Uma diretora escocesa que adora filmes com títulos longos. Ela é a mesma diretora de Precisamos Falar sobre o Kevin. Mas uma diretora que tem uma assinatura bastante pessoal, uma diretora que sabe abordar temas que não são muito comuns e consegue abordá-los de uma maneira bastante original, contundente, pessoal. E mesmo um filme como esse, que é um filme bastante violento, a violência também tem um olhar diferenciado e traz Joaquin Phoenix
Em estado de graça. Em estado de graça, não tem outra palavra para resumir isso. E é um filme, pelo próprio roteiro, né, que poderia ser um filme do Liam Neeson, né, porque eles fazem um ex-operativo da CIA com trauma. Aquela velha massa, sabe, não era das forças especiais. Das forças especiais e tal. Total, assim, é um filme que a estrutura dele é de um filme de ação a Bruce Willis, assim. Né, que é um ex-operativo das forças especiais, seja lá o que isso for, que hoje trabalha fazendo resgates e tal. Lembra muito o Equalizador, o Protetor lá do Denzel Washington, mas vai em outra direção, assim. O que a Lynn Ramsey acaba fazendo com esse filme é justamente colocar essa masculinidade, esse arquétipo do macho, do super-herói hollywoodiano em perspectiva, assim, né? E aí depende muito da capacidade que o próprio Joaquin Phoenix tem de mostrar a vulnerabilidade desse personagem e de como a Lynn Ramsey consegue captar isso, assim. É um filme muito bonito, assim, tipo, as imagens são maravilhosas. É um filme muito violento que quebra um pouco esse estereótipo da diretora mulher, que a princípio vai fazer filmes mais delicados, mais suaves, mas ao mesmo tempo há um olhar feminino sobre essa história, essa estrutura. E eu acho que no fundo é um filme de super-herói ainda. De uma certa forma. É o Batman possível, talvez. Mas a personagem do Joaquin Phoenix, em muitos momentos, me lembrou a personagem do Bruce Willis em Um Corpo Fechado, do Shyamalan. Exatamente. Assim, acho que sim. Aquele cara comum que um dia lá, ou então até mesmo o Travis de Taxi Driver. Acho que Taxi Driver é a melhor comparação. Acho que Taxi Driver é a melhor comparação. Assim, não, vou salvar essa menina. Até, inclusive, pela uma certa escolha estética que é de não mostrar o que está acontecendo às vezes. Exato. Do mesmo jeito que em Taxi Driver tem uma cena famosíssima que o Travis está no telefone e a câmera vai para longe, né, a gente só ouve o que ele está falando, não vê ele. A Lynn Ramsey, em algumas cenas de violência extrema, escolhe também jogar a câmera olhar para outro lado, o que é uma escolha que serve muito bem ao filme. A imaginação. Exatamente. Que é a pior coisa que pode. Quando você abre espaço para você criar esse pavor, esse medo na sua própria cabeça, aí tem muitos diretores preguiçosos que explicitam tudo, né? Isso. Quando na E realidade. ela é uma diretora super premiada em festivais, ela é cultuada pela crítica, pela academia. E daí a gente é obrigado a concordar que de fato existe uma estratégia de invisibilização de mulheres diretoras. Por que essa mulher não é mais conhecida no cinema americano, se ela é tão reconhecida fora dos Estados Unidos? Não, esse filme tem todos os elementos para ter se tornado um sucesso de público. Sim. Está indicado ao Independent Spirit Awards e tal, mas parece que existe uma barreira. Uma barreira. Né? Como havia com a Catherine Bigelow há muito fora. tempo. E ela é super respeitada. Né? É verdade. Então, a gente chega ao fim aqui das nossas listas dos melhores do ano de 2018. A lista de nós três vai estar aqui embaixo na descrição. Seguramente vocês poderão concordar ou não. Participe, deixe seu comentário, diga se concorda ou não. Qual seria a sua lista dos 10 mais do ano de 2018? Mas foi um ano rico, um ano com uma diversidade bem interessante de títulos, de temáticas, de trabalhos. E eu agradeço mais uma vez a participação do Luiz Gustavo Vilela, do site Crônico de Cinema, também do Paulo Camargo, do Portal Cultural Escotilha. Um feliz 2019, né? Porque dá aquela sensação de que estamos voltando no tempo, né? 2019, que traga mais e melhores filmes, parodiando mais e melhores blues do Spike Lee. E até a próxima edição, até o próximo Cinemark.